Beleza. Então vamos começar aí o ama do Gabriel sobre Obsidian. Então toca aí o barco. Show, vamos lá então. Vou falar aqui um pouco sobre o Second Brain, o que que é na verdade, né? É baseado nessa ideia que tá escrita aí, que a nossa mente não é pra ter ideias. Na verdade, não é pra guardar ideias, é pra ter ideias. É a parte criativa. Second Brain basicamente é a extensão do seu cérebro na internet. Então, por exemplo, é como se fosse uma extensão na sua mente, mas em formato digital. A ideia de ter um segundo cérebro é para lidar com a quantidade enorme de informações que a gente recebe o dia a dia. Com a internet, principalmente, isso aumentou bastante. É muito para qualquer pessoa lembrar de tudo. Então, em vez de ter que guardar tudo nessa cabeça, você guarda em um segundo cérebro digital. Isso facilita muito a organização e a organização das suas ideias. Para mim, o principal benefício que eu tive quando eu comecei a utilizar essa estratégia foi a redução do estresse, porque eu sou uma pessoa que pensa muito. Então, tô a todo momento aqui, minha mente está tendo milhões e milhões de pensamentos e eu sempre tô em ideias. E o segundo cérebro foi a maneira que eu encontrei para estar extraindo essas ideias, colocando em algum lugar, para não ficar com aquela sensação de overthinking 100% do dia, por exemplo. Eu vou estar passando um overview bem direto aqui de como é que funciona o Obsidian e como é que você pode estar utilizando o segundo cérebro dentro dele. Depois eu vou estar passando também como é que você pode estar utilizando inteligências artificiais para estar melhorando essa usabilidade do segundo cérebro com o Obsidian. O ideal é realmente ser um bate-papo, então quem tiver alguma dúvida, só subir aí no áudio, vou ficar feliz em responder. Principais benefícios: organização, de manter todas as ideias em um lugar só. Não é como se fosse, por exemplo, um Google Docs ali que é difícil achar um documento ou algo específico dentro de um documento. Aqui é bem simples, você aperta ali Ctrl O ou Ctrl F, pesquisa o que está dentro do documento ou o nome do documento, você acha bem tranquilamente. Redução do estresse, que nem eu falei, que foi o principal benefício que eu acabei encontrando para isso. Aumento da criatividade. Como as suas notas estão todas interligadas, você consegue ter uma noção bem maior para ter ideias, criatividade. Então, eu tenho um banco de dados lá, por exemplo, de negócios, ideias de negócio. E eu vejo como é que essas ideias de negócio podem linkar com outras ideias que eu tive. E acabo tirando do papel mais fácil. Aprendizado e revisão facilitados. Não sei se vocês estudam constantemente aí, mas tem bastante métodos de estudo, como por exemplo Kanban ou esqueci o nome daquele que é por cards, mas enfim. Eficiência, economia de tempo e energia, porque você não precisa procurar a informação várias vezes, é só ali pesquisar, apertar o Ctrl O, que nem eu disse. Registro de ideias, permite que você registre ideias conforme elas surgem, para que não sejam esquecidas. Eu tenho muito disso. Eu acho que eu vou acabar perdendo alguma ideia se não anotar ela. Por isso eu acabo anotando ali no Obsidian para ter tudo centralizado em um lugar só. Vai fazer mais sentido de como é que as ideias se interligam. Mais aqui nessa imagem, por exemplo. Cada pontinho é como se fosse uma nota dentro do Obsidian. E essas notas vão se interligando como se fossem conexões neuronais mesmo. Então aqui, por exemplo, vou deixar rodando esse gráfico aqui do Obsidian para vocês terem uma noção. Que nem eu disse, cada pontinho desse aqui é como se fosse uma nota que interliga com outra nota, que interliga com outra nota. E vai indo assim. Então no Obsidian, ele é um aplicativo open source. A diferença é basicamente que ele é código aberto e é gratuito. Então é só você instalar no seu computador e pode utilizar ele para sempre de graça. Tem como sincronizar com o seu celular também as suas notas. Você vai fazer o link das suas notas através de colchetes. Você coloca ali dois colchetes para linkar uma nota com a outra. Vou mostrar como é que faz isso aqui. É bem flexível, por ele ser open source. O código ele está no GitHub, se você quiser modificar algo. Ou a própria comunidade, ela entrega plugins e atualizações que ajudam bastante. Você é dono das suas notas, então as suas notas elas ficam no seu computador, não fica hospedado em um servidor de uma empresa, por exemplo. É totalmente seguro, porque elas estão com vocês, né? Essa questão também de, por exemplo, como o arquivo é .md, se você quiser trocar de software posteriormente, é bem tranquilo que é só você pegar e subir em outro software, por exemplo. Como é que você pode estar usando o Obsidian? Você cria uma ideia ou tarefa, como que eu uso, né? As principais práticas no dia a dia. Sempre que você tiver uma ideia ou uma tarefa, você vai lá e anota. Simples assim. Antes, eu anotava só o que era importante. Só que como que eu definia o que é importante ou não? Por isso que eu acabei anotando tudo. Então eu tenho uma ideia, eu tenho um pensamento, vou lá e anoto e deixo lá.
Organizar as ideias em pastas. Você pode criar pastas ali para tópicos específicos, como por exemplo trabalho, business, aprendizado, etc. Você pode separar por tags, por exemplo, projeto, ideia, reunião. Linkar, que é a principal feature aqui do Obsidian, são os links, relacionar as notas, que nem eu disse. Você pode revisar suas notas regularmente para ter novas ideias ou trabalhar sua criatividade. Os plugins é só se você sentir que precisa de algo a mais para utilizar no Obsidian. E algumas aplicações práticas no dia a dia. Aprendizado e crescimento. Então, eu estudo bastante em inglês ou outros conteúdos de outras línguas. E eu acabo pegando esse conteúdo de fora e colocando lá no Obsidian. Eu uso inteligência artificial para estar traduzindo isso de forma automática. Vou mostrar como faz também. E tudo que eu pego, consumo, livros, webinars, cursos, eu coloco lá dentro. Realmente para ser um banco de dados do meu próprio cérebro. Tomada de decisões. Hoje em dia eu uso o Obsidian para tomar decisões, algumas decisões aqui na empresa. Uso para treinamento também de reuniões de vendas. Planejamento de marketing SEO, eu estou começando a usar aqui para ter um banco de dados ali de palavras-chave. Eu estou treinando uma AI aqui dentro para estar me ajudando a otimizar as minhas campanhas. Programação, eu utilizo também para guardar alguns códigos, ideias de bugs e soluções. Eu faço links entre essas notas para entender como é que as coisas estão funcionando em um SaaS ou um software específico. AI Obsidian. Vou passar isso aqui mais para frente, mas antes, alguém tem alguma dúvida aí? Deixa eu ver como é que eu vou ver o chat aqui. Show. Nenhuma por enquanto, tá tranquilo aqui. Pode ir. Beleza. Vamos lá. Eu vou abrir o Obsidian aqui antes de falar de AI para mostrar como é que funciona o aplicativo em si. Você falou que não salva na nuvem os dados, então como é que eu vou conseguir ver no celular? Então, você pode estar utilizando o iCloud, por exemplo, ou o Google Drive, ou outro software de sincronização. É possível criar mais de um cérebro? Com certeza. É dividido entre vaults. Vou estar abrindo o aplicativo aqui para mostrar. Show. Então, vocês estão vendo minha tela aí? Só dá um ok no chat. Beleza. Essa parada louca aqui, que nem eu tava falando, deixa eu dar um zoom aqui. Cada link, cada pontinho desse aqui é uma nota. É uma nota, ou algum arquivo, ou alguma tag, ou alguma pasta, por exemplo. E esses links que tem, basicamente são os links entre as notas. Então vocês podem ver ali que aqui tá rodando uma apresentação do meu segundo cérebro aí. Eu utilizo há mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos agora. Já utilizei em outros softwares, só que eram pagos. E o Obsidian realmente foi a melhor opção para eu estar fazendo essa questão do segundo cérebro, por ser gratuito e open source. Então, deixa eu só terminar de rodar a apresentação aqui. Basicamente, as configurações aqui é bem tranquilo, você consegue criar mais de um segundo cérebro dessa forma aqui. Não sei se vocês estão vendo o pop-up, mas é só clicar nessa partezinha de cofre, vocês conseguem estar criando quantos cérebros vocês quiserem. Aqui é dividido também em pastas, que nem em qualquer outro software, por exemplo. E é interessante que, por ser em comunidade, as pessoas estão sempre atualizando. Então, o que eles estão fazendo hoje em dia? As pessoas pegam tudo que é compilado de uma pessoa específica e colocam em um arquivo .zip. Você pega esse arquivo .zip, coloca aqui dentro e você tem o cérebro de outras pessoas, digamos assim. Como, por exemplo, aqui eu tenho o do Alex Hormozzi e o do Naval Ravikant, em que eu consigo interligar as minhas notas com as notas deles e fazer perguntas como se fossem eles, aqui dentro do Obsidian. Deixa eu ver o que o Gabriel tá digitando aí. Como é que eu linko as notas? Vamos lá. Aqui, por exemplo, vou mostrar uma nota aqui que eu estava criando para mostrar essa aula. Quando você está escrevendo aqui, você consegue linkar uma nota que já foi criada
usando essa chave aqui. Então você coloca 2 vezes e vai aparecer todas as suas notas. Então, por exemplo, se eu quiser linkar essa nota com, não sei, Facebook, ou 7 faces de um funil, vai linkando dessa forma. Então, quando eu for ver essa nota aqui no gráfico, vai ficar dessa forma aqui. Deixa eu só abrir o gráfico local. Eita, que eu tô cego aqui. Aqui. Show. Você consegue enxergar dessa forma aqui, ó. Então, o AMA Obsidian, que é essa nota que eu criei aqui, você consegue ver o que está linkado com essa nota. Então, aqui nesse caso, está linkado essa call de diagnóstico, prompt, 7 faces de um funil, framework de vendas, internet e diagnóstico Vanderlei. E eu consigo ver essas outras notas, como que elas estão linkadas com outras notas, através da profundidade. Então, vocês podem ver que essa nota aqui, a principal, AMA, ela é indiretamente ligada com várias outras notas. E se eu for aumentando a profundidade, vou acabar tendo meu cérebro inteiro aqui praticamente. No caso, você pode jogar diversas links, documentos, exatamente. Como é em arquivo .md, ele fica bem compilado, então o armazenamento é bem tranquilo. É tipo, tudo isso aqui que vocês estão vendo, pra vocês terem noção, não tem nem 1 GB. E aqui tem um monte de arquivo, PDF, livro, print, enfim. Deixa eu estar mostrando aqui outras questões. Os principais plugins que eu utilizo aqui é o Virus Complements, que ele vai te ajudar a linkar as notas enquanto você escreve. Então, por exemplo, como o Obsidian, aí ele vai me ajudando aqui a linkar as notas que já tá escrita. Então, por exemplo, como usar o Obsidian. Vai te dando sugestões de notas para linkar. Outro plugin interessante é o Custom Frames, onde você consegue colocar qualquer coisa da internet aqui dentro. Então, já entrando nessa parte da AI, aproveitando, tem o ChatGPT aqui dentro, onde você consegue utilizar sua conta normalmente, sem precisar sair do Obsidian. Aqui está minha conta. E vamos lá para um dos plugins mais interessantes aqui também, que seria o Smart Connections, onde você consegue utilizar o ChatGPT com as suas notas, ou seja, você consegue meio que conversar consigo mesmo ou com as suas próprias notas. Eu vou mostrar um exemplo prático de como que eu uso isso aqui no dia a dia. Eu utilizo principalmente atualmente para me ajudar a vender mais. Então, no meu modelo de negócios, eu faço uma primeira reunião que eu chamo aqui de call de diagnóstico. Nessa call de diagnóstico, eu tenho todo um script, um framework para utilizar. Eu utilizo uma AI junto com o meu Google Meet ou com o meu Zoom, em que faz a transcrição inteira dessa reunião. Eu pego a transcrição dessa reunião, coloco aqui no Obsidian e pergunto, baseado nas minhas notas, porque tá tudo aqui, por exemplo, meu framework de vendas, a call de diagnóstico, eu pergunto baseado nisso, como que eu poderia ter sido melhor na reunião. E como eu tô sempre colocando isso aqui todos os dias, vai estar sempre montando essa base de dados e vai ficando cada vez mais inteligente. Então aqui, por exemplo, eu perguntei nessa call aqui específica que eu tive, com um lead chamado Vanderlei, como é que eu poderia ter sido melhor, baseado nas minhas notas, no meu framework de vendas, e ele me deu aqui um passo a passo de como que eu poderia ter sido melhor. Então, focar mais no gap emocional, agregar mais valor. E você pode utilizar isso da maneira que for. Então, por exemplo, digamos que você tem uma base de dados aí das principais keywords para estar otimizando a sua página. Você pode estar pegando uma base de dados só para isso, por exemplo. Tá perguntando pro seu próprio cérebro como é que você poderia melhorar ou fazer algum conteúdo. Falando em fazer conteúdo, tem essa outra AI aqui, que é o Text Generator. Deixa eu ver se eu tô indo rápido demais. Fala aí no chat, tá tranquilo? Show. Beleza. Essa AI aqui, Text Generator, ela vai te ajudar a escrever. Então, digamos que você esteja escrevendo um conteúdo para um blog, ou até eu mesmo aqui que estava escrevendo essa aula. Se eu apertar aqui um comando, Ctrl P, que vai abrir a paleta de comandos, e colocar Text Generator, eu consigo pedir para ele gerar um texto. E aí vai gerar um texto baseado na sua nota. Então aqui, por exemplo, apertei Ctrl P e gerou esse texto aqui, ó.
Dei um resumo da minha nota aqui de forma automática com o ChatGPT. Organize suas ideias e pensamentos de forma mais eficiente com o Obsidian segundo o cérebro. Utilizando o conceito segundo o cérebro, essa ferramenta permite que você armazene e relacione informações de maneira intuitiva, facilitando o aprendizado e a metacognição. Aqui está explicando basicamente um resumo do que eu escrevi. Como é que coloca os plugins no Obsidian? Para colocar os plugins no Obsidian, você vai vir em configurações, plugins não oficiais, vai ativar e vai procurar os plugins aqui da comunidade. Eu vou estar disponibilizando no final da aula aqui um PDF onde vai ter a maioria dos plugins que você utiliza aqui, com o link certinho, o nome, do porquê que, de como que funciona, enfim, todas essas questões. Deixa eu continuar aqui nos plugins. Esses são os dois principais que eu uso com AI. Smart Connections, que você consegue conversar com o seu cérebro. Deixa eu mostrar aqui um exemplo um pouco mais prático. Então, tá aqui. Hi, I'm ChatGPT with access to your notes. Então, basicamente, ele está falando aqui que tem acesso a todas as minhas notas aí. Ele compila tudo isso em um arquivo bem compacto, porque o ChatGPT 3.5, ele lê poucos tokens, ele tem poucos tokens. Então, eles tiveram que realmente criar uma solução para otimizar isso, para compactar isso, tudo em um arquivo só, para conseguir ler essas notas. Então, por exemplo, tem uma nota aqui em que eu descrevo quem sou eu, digamos assim. Eu falo as minhas paixões, falo o meu objetivo de vida. E eu vou perguntar aqui, por exemplo, baseado nessa nota, quem sou eu. Então, baseado em. Baseado em quem sou eu. Me fale sobre o personagem. Espero que minha API esteja ativa aqui. Com base nas informações fornecidas em quem sou eu, o personagem é alguém que está em busca de uma vida plena e significativa. Ele tem o objetivo de encontrar paz e aproveitar o melhor que a vida tem a oferecer. O personagem se inspira em pessoas como Eduardo Borges, Naval Ravikant e Carl Sagan. Ele é empenhado em se tornar 1% melhor a cada dia. Então, basicamente falando aqui, resumindo a minha nota. Então, você consegue resumir tudo aqui. Vou tirar esse aqui que é um pouco pessoal. Alguma dúvida aí? Não dá para entregar o ChatGPT a versão paga? Então, você pega a API do ChatGPT aqui, na verdade. Nos plugins que você instalar, você tem como configurar a API aqui, ó. Então, Smart Connection, você vai pegar a sua API e vai colocar aqui. Eu utilizo a 3.5 Turbo porque ela é bem mais barata do que usar a API do 4, por exemplo. Então, de volta aos plugins aqui, tem esse do DataView, que é basicamente para você criar um banco de dados e fazer uma busca dentro deles, uma query ali no caso. Vou mostrar como é que eu uso isso aqui. Aqui eu uso principalmente nessa parte para livros. Então aqui em recursos é assim que eu organizo. Eu vou aqui em lista de livros e mostro aqui, por exemplo, os meus livros que eu coloco. Então aqui tem O Ego é Seu Inimigo, O Alquimista, tô colocando aos poucos ainda. Traffic Secrets, The One Sentence Persuasion Course, Trabalho 4 horas por semana. Então, como é que tá pegando aqui essas questões, essas páginas, gênero, avaliação? Basicamente é um código, onde eu falo para ele aqui, fazer uma query do que eu quero aqui. Então aqui pega a capa. E para estar adicionando isso, tem um plugin também que se chama Book Search. Só você instalar aqui. Vai ter no link também como é que instala. E você vai clicar aqui, por exemplo. Alguém fala um livro aí para eu estar testando aqui? Eu não sei o modelo que pega, o Kenji, eu tenho que dar uma olhada. O Almanac. O Almanac já tem aqui. Mais perto que o diabo, vamos lá. Mais esperto que o diabo. Aqui vai fazer uma search, uma pesquisa no Google Books, na Amazon, e vai pegar já as informações do livro. Então, o autor, toda essa questão. Aqui, Napoleon Hill, por exemplo. 210 páginas. Eu vou pegar esse aqui, 132. Então, aqui já pega de um plugin. Já pegou tudo aqui, ó, do livro. Então, já pegou uma tag. Coloca livro. O title, mais esperto que o diabo, o autor. Napoleon Hill, total, 132 páginas, categoria, já pega tudo no automático aqui e já vem aqui para meu base de dados aqui,
Meu banco de dados, na verdade. E aqui, por exemplo, como eu já tenho um template para isso, já fica aqui como que eu faço o resumo dos livros. Que eu faço assim, geralmente. Ideia principal, para quem é, como o livro impactou para mim, sumário, sumário do Mais Perto que o Diabo, ideia-chave, tudo isso aqui de forma automática. Como cria esse template? Esse template um pouco mais avançado, ele é feito através de um plugin chamado Templater. Mas se você quiser criar um template um pouco mais simples, como por exemplo a data que criou aquela nota, ou source, que é de onde você pegou o conteúdo, ou tags relacionados, é bem simples e que é nativo aqui. Então você vem em configurações, plugins nativos e ativa templates, por aqui, modelos aqui. Mas para fazer templates um pouco mais personalizados, você tem que baixar o Templater. É esse aqui. Depois eu vou estar mostrando como é que configura também. Então, de volta aqui, deixa eu ver. Alguma dúvida aí sobre o Gabriel, no caso, como posso fazer um cérebro que possa me ensinar em um determinado assunto, exemplo, aprender inglês, poderia explicar ou mostrar na prática determinado assunto. Vamos lá. Então, digamos que você está estudando aí tranquilamente sobre inglês, você vai anotar os assuntos aqui sobre inglês e vai linkar notas que podem te ajudar a aprender mais inglês. E com inteligência artificial, você consegue estar perguntando. Quer ver? Vamos ver aqui na prática. Como que eu usaria, ô Nathan? Eu usaria para, por exemplo, aumentar o meu vocabulário em inglês. Então eu colocaria sempre ali, todo dia, uma nova palavra ou algo novo que eu vi relacionado. E você pode fazer, Nathan, por exemplo, em uma nova nota. Quando você for criar um novo dia, uma nova nota, tem um template aqui, por exemplo, que eu coloco aqui nota diária. Que aí vai me perguntar como é que tá meu humor hoje, por exemplo. Hoje eu tô neutro. E aí cria todo uma nota aqui é porque eu não coloquei o dia. Hoje é 6/7/2023. E já pega aqui, por exemplo, aqui eu pego pra colocar uma frase, uma foto aleatória, o que eu sou grato de manhã, o que eu sou grato de noite. Você pode colocar um template pra 3 novas palavras em inglês por dia, por exemplo. Qual plugin faz essa pergunta antes de criar a nota? É o Templater, Conrado. Você tem que configurar o prompt. Deixa eu mostrar aqui. Cadê? Lembrar onde é que tá. Esqueci onde é que tá meus templates. Depois eu te mostro. Tem que lembrar onde é que tá meus templates aqui. Ah, tá aqui. Nota diária. É esse prompt aqui, ó. Pega as variáveis aqui. Essa variável aqui, ó. Depois se você quiser testar aí. Aí, show. De volta aos plugins aqui. Tem o Calendar, que é só pra você ver as suas notas em calendário aqui. Então, por exemplo, de sexta-feira, se eu quiser criar uma nota aqui do dia, já pega aqui tudo. E já pega do meu template lá de novo. E acontece a mesma coisa. Então, modificado em, pega meu humor, traz uma nova foto aleatória, uma frase aleatória. E aqui o mesmo template. O que eu sou grato de manhã, o que eu sou grato de noite. Smart Connect eu já mostrei, Book Search também, Language Translator. Esse aqui eu tô falando de AI ainda. Esse aqui é bem interessante porque eu consigo traduzir conteúdos gigantescos através de um simples comando, como por exemplo aqui eu deixo Ctrl R. Com esse plugin aqui chamado Language Translator. Ele usa a API do Microsoft, da Azure. Então é só baixar ele aqui.
Se você utilizar ali cerca de 200 tokens, é de graça por mês. Se utilizar mais que isso, é só pegar a API, hein? Pra quem é developer, o layout parece muito com o Sublime Text. Questão de criar uma ideia ou ter criatividade. Seria a mesma coisa que disse acima. Questão de criar uma ideia ou ter criatividade. Explica um pouco melhor aí, Nathan. Ô Conrado ou Elson, se estiver por aí, sobe aí no. Isso, abre o mic aí. De quem? Para eu abrir? Repetir de novo. É do Nathan. Alô? Opa. Então, Gabriel, é o seguinte, no caso, por exemplo, como eu disse acima, né, como eu posso criar um cérebro que pode me ensinar, por exemplo, determinado assunto? Tipo, em questão de criar uma ideia ou fazer ele ser criativo para desenvolver várias outras ideias, né? Uhum. É a mesma função? Olha, o que eu acho que vai te ajudar é você instalar o Smart Connection e perguntar pro próprio Smart Connection como que você pode estar fazendo isso. E o próprio Smart Connections, ele te ajuda a linkar ideias. Então, se você perguntar para ele como que ideia X linka com ideia Y, ele vai te falar. Ele vai te dar, inclusive, um percentual de quanto que aquelas ideias são realmente fazem sentido em estarem ligadas, sabe? Mas, tipo, no caso, ele vai, tipo, gerar várias, ou de acordo com o que eu vou usando assim, ou jogando dentro dos arquivos, ou algo assim? Então, o Obsidian, ele é simplesmente um aplicativo de notas, como se fosse um Docs ali, só que um Docs melhorado. Pensa dessa forma aí. E que um Docs você Uhum. consegue linkar Docs entre si, lá dentro, sabe? Então, é você que Uhum. vai criar suas notas, você que vai escrever ali. Ah, aí ele vai, tipo, performando? Seria no caso? Ou Isso. não? Quem vai te ajudar com isso também é esse outro plugin que eu tinha falado um pouco mais cedo, que é o. Cadê? Various Complements. Ele vai te dar sugestões de notas para linkar. E o próprio Obsidian também, aqui Uhum. embaixo, ele mostra para você menções não vinculadas. Por exemplo, digamos que uma nota está escrito Obsidian, em outra nota que eu criei, depois de 30 dias, está escrito Obsidian, o próprio Obsidian vai falar para mim, poxa, talvez essas notas podem estar linkadas. Talvez esses assuntos sejam fazem sentido estarem linkados, sabe? Ele vai Entendi, falando isso pra você. entendi. Show, show, perfeito. Ô Conrado, está por aí? Tu usa o Copilot junto com o Smart Connections, qual a diferença? O Copilot, ele é um pouco mais específico, ele vai ser muito bom. A questão é que é um cara só que tá criando ele, que tá desenvolvendo ele, só que ele vai ser bem mais, ele vai buscar bem mais informações do que o Smart Connections. Eu acho que eu tô com o Copilot já ativado aqui, deixa eu ver. É, ele tá desativado aqui. Consegue mostrar teus plugins favoritos para criar, trabalhar em equipe? Olha, não tô usando, Maite, eu não tô usando ainda pra trabalhar em equipe, pra empresa. Eu ainda tô usando o Notion pra empresa. Aqui eu tô deixando um pouco mais pra mim e pra gerar mais ideias. Coisas um pouco mais, como por exemplo, playbooks, coisas caixinhas, digamos assim, eu deixo lá no Notion ainda, que é mais fácil pra compartilhar com a equipe. Agora, pra ter novas ideias, gerar relatórios, esse tipo de coisa, eu faço aqui no Obsidian. O que a gente está fazendo aqui, por exemplo, um projeto que eu estou tendo, é de colocar isso sincronizado no GitHub, deixar ali sincronizado na nuvem e a gente está criando meio que um segundo cérebro da empresa, sabe? Onde a gente está deixando todas as informações da empresa interligadas lá. Para depois, quando a gente quiser fazer uma pergunta com o chat GPT relacionada à empresa, tenha todas as nossas informações ali. Entendeu? Seria similar a você treinar ali em várias camadas mesmo o chat GPT para estar respondendo tudo da sua empresa. Alguma pergunta aí? Alguém quer saber algo específico?
Como tu sobe os livros para treinar AI? Como tu sobe os livros para treinar AI? Você disse sobre linkar com o Git. Pode falar um pouco mais? Como usar para gestão de projetos? Tem algum plugin? Tá. Como tu sobe os livros para treinar AI? Os livros eu consigo pegar ele num plugin chamado Book Search. Consigo deixar ele com uma agenda diária? Sim, é o que eu mais uso é para agenda diária, Edivaldo. Deixa eu voltar a compartilhar aqui. O plugin para achar livros, ô Conrado, é Book Search o nome. Você vai habilitar, vai aparecer esse pluginzinho aqui e aqui você coloca o livro que for. Que ele vai pesquisar na biblioteca do Google e na biblioteca da Amazon para estar achando o livro. E tá pegando as informações automáticas. Então vai pegar a capa do livro, o autor, quantas páginas tem, qual o assunto do livro. Você disse sobre linkar com o Git, pode falar um pouco mais? Então, você consegue estar colocando isso aqui no GitHub. Simplesmente para ter na nuvem, digamos assim. Para ficar... outras pessoas terem acesso. É um pouco mais avançado isso. Eu tô pedindo ajuda para um amigo meu para fazer essa parte. Eu não sei mexer muito em Git. Mas eu sei que tem como. Como usar para gestão de projetos? Tem algum plugin? Olha, gestão de projetos eu não chego a usar para gestão e nem tarefas hoje em dia. Eu ainda uso aqui um software mais simples que é o Todoist para tarefas ou o ClickUp. Não curti muito usar para tarefas, eu realmente prefiro para gerar ideias e guardar informações. Mas tem alguns plugins como por exemplo o Kanban, ou tem até um próprio chamado que eu já vi gente utilizando, que é To-Do. Gestão de tarefas um pouco mais complexas, não, por exemplo, só colocar isso aqui, ó. Ah, coisa que eu acabei esquecendo de falar também. O Obsidian, não sei se vocês estão vendo a minha tela, mas ele é em Markdown. Acho que eu falei. Então, por exemplo, vocês colocarem hashtag, vai ser H1, hashtag H2. E assim vai. Linguagem Markdown padrão. Tem como fazer diversas configurações aqui. Como deixar ele como agenda diária. Como agenda diária, você vai baixar um plugin chamado Calendar. Esse aqui. Só ativar. E vai aparecer essa parte aqui pra você. Então, se eu quiser ver minha nota lá do dia 27, terça-feira. Aí tá aqui. Ou quarta-feira. Quinta, sexta. Ou se você quiser criar uma nova nota. No caso, seria o livro completo. Para ter os livros do Naval para o cérebro dele. Ah, sim, tá. Como é que você pega o cérebro de outras pessoas, Conrado? Seria o livro completo para ter o livro do Naval para o cérebro dele. Se for, por exemplo, para ler o PDF, é só você pegar o PDF, colocar aqui e perguntar pro Smart Connection, que ele vai ler o PDF inteiro e é só você perguntar. Depois de um tempo, consigo mensurar algum item da agenda diária? Como assim, Alexandre? Explica um pouco melhor. Como criar esses cérebros de outras pessoas, tipo do Naval. Então, o bom de ser comunidade, de ser open source, é isso. As pessoas, a própria comunidade vai atrás desses cérebros, digamos assim. Então eles pegam tudo, hoje em dia tem inteligência artificial, que vai transcrever tudo de uma pessoa da internet, tudo mesmo, vai compilar aquilo no arquivo .zip, e você acaba tendo acesso a esse arquivo na internet. Então se vocês quiserem aqui o cérebro do Naval e do Alex Hormozzi, por exemplo, só me pedir que eu tô mandando. Você pode baixar um template. Tem uma biblioteca enorme. Se tu usa o Notion, tem plugin que deixa o Obsidian com praticamente todas as funções. Exatamente. Só que ainda eu tô encontrando uma forma, Conrado, de compartilhar isso com a equipe. Por isso que eu tô vendo aquela questão de subir um novo cérebro no GitHub pra ter acesso na web, sabe? E aí sim eu vou abandonar totalmente o Notion. Se eu ver uma apresentação com clientes, consigo apresentar no formato cérebro? Com o formato cérebro. Olha, Edivaldo, o formato cérebro vai ser basicamente pra você ver como é que as notas estão conectadas. Mas como que seria isso, apresentar em formato cérebro? Não entendi muito bem. Dá pra entregar com a agenda do Google? Dá sim, Rafael. Tem plugin pra isso. O Google Docs em geral. Exemplo, horas de trabalho, páginas lidas, pra ele identificar isso e somar o período de algum template. Tem plugin pra isso. Tem plugin, por exemplo, em quanto tempo você demora pra ler uma nota ou algo do tipo. Fica tudo configurado. Tem um plugin também bem interessante em que ele cria uma database pra você ver, por exemplo, aqui ó.
ele fica atualizando. Então esse aqui foi criado nesse dia e foi atualizado nesse dia, nesse horário. Tá sempre atualizando aqui. Para, por exemplo, se eu quiser, imagine aí, perguntar para vocês, uma pergunta para vocês mesmos de 2019. Você consegue estar meio que filtrando todas as suas notas de 2019 e fazer perguntas para vocês de 2019. Tem plugin até para colocar a nota do Kindle. O Obsidian é muito completo. Exatamente. Aqui eu tô mostrando só a pontinha do iceberg. Tem muita coisa mesmo. Com os plugins você faz praticamente tudo aqui dentro. Bom do seu open source é isso. Tem como gravar notas aqui, que nem eu tô apertando aqui pra gravar. Acho que não vai pegar. Pegou. Então, outros cérebros. Eu geralmente deixo dividido em brains aqui. E se eu quiser fazer uma pergunta específica pra essa pessoa, digamos assim, aí vamos fazer uma pergunta pro Naval aí. O que vocês perguntariam pro Naval Ravikant? Exemplo. Tenho alguns canais com certos funis. Consigo efetuar nesse formato? Como tu usa o Journey? Ô Edivaldo, se der, sobe aí no Mickey. Deixa eu entender um pouco melhor essa pergunta. Ele falou tipo um organograma. Ah, tem essa questão que você pode fazer aqui, ó, uma apresentação. Exemplo. Ah, eu acho que eu entendi isso aqui dizer. Como é que você poderia. Mas você vai curtir isso aqui então. Cadê? Canvas. Tem o Canvas aqui, que é do próprio Obsidian, que você consegue estar meio que colocando as suas notas aqui dentro. E tá linkando dessa forma aqui, ó. Então, por exemplo, o Canvas tá ligado aqui, que tá colocado aqui. Teste. Seria isso, Edivaldo? Fluxos? Workflows? Como se fosse uma teia de aranha. Qual é o nome do plugin que transcrevia a reunião? Esse não é um plugin, esse é uma inteligência artificial de fora. O nome é Fireflies. Deixa eu estar mandando o link aqui. Fireflies AI. Testei várias, essa é a melhor pra isso que eu encontrei. Consegue mostrar alguma nota pra ver como você estrutura elas? Olha, deixa eu ver uma que tá bem estruturadinha, Conrado. É que esse que é o complicado. Se você começa utilizando isso aqui de maneira errada, digamos assim, colocando a nota de qualquer jeito, você vai acabar tendo um problema mais pra frente pra tá arrumando isso depois. Eu passei por isso. Antigamente eu utilizava o Room Research e lá eu só colocava a nota. Quando eu fui migrar aqui pro Obsidian, veio tudo bagunçado. E até hoje eu tô aí tentando arrumar. Mas a estrutura padrão que eu uso é essa aqui, ó. Ô Conrado. Eu coloco o source, que é de onde que eu tô pegando aquele conteúdo, assuntos que eu sei que estão relacionados àquilo, e tag. Eu separo por tag ali assuntos abrangentes. Então, por exemplo, copy, SEO, marketing, business. E aí depois eu consigo estar filtrando aqui, ó, em tags. Então acaba virando como se fosse uma Wikipedia do seu cérebro. Integração entre o cérebro. Interações entre o cérebro. Interações entre o cérebro. Então, aqui você consegue ter interação dessa forma aqui, ó. Você consegue ver como é que as notas estão ligadas entre si. Então, se eu clicar aqui, vai abrir a nota. Se eu clicar aqui, ó. Cadê? Era isso mesmo. Ah, tá. Ok. Aqui, ó, por exemplo, digamos, a Moon aqui, que é a empresa. Como você coloca um PDF nas notas ou imagem? Copia e cola. Ou se você quiser linkar algo bem específico, quando você estiver escrevendo, você coloca colchetes aqui. Deixa eu ver algum livro, acho que eu tenho um Naval aqui dentro. O Almanac de Naval, tá aqui.
Não sei se aqui é o PDF. Mas aí você coloca exclamação antes, que ele pega tudo, entendeu? Se você colocar exclamação e o nome do arquivo, ele vai linkar o arquivo aqui inteiro. Agora, se você colocar sem exclamação, vai linkar só o nome. Show. Ô Conrado, se estiver por aí, sobe aí e me fala um pouco como é que você tá usando aí. Eu sei que você tá usando há um tempo também. Compartilha aí com a galera. Alô, alô, alô. Tá Tamo escutando? ouvindo. Tá Aham. dando pra escutar? E aí, mano, eu não tô com o computador aqui com o Obsidian aqui na hora pra mostrar. Também minhas notas tem muito. Eu uso tanto pra conhecimento e tanto pra. Eu coloco meio que comentário em cima. Vamos supor que eu Uhum. aprendi uma parada. Como é que eu posso aplicar isso no meu dia a dia e, tipo, experiência pessoal e tudo. Mano, Entendi. então, como é que é meu workflow no Obsidian? Eu uso ele muito pra planejar meu dia também, nas notas diárias. Eu tenho um template que pergunta o que que eu vou fazer durante o dia, quais desafios eu posso encontrar para poder realizar essas tarefas e como que eu vou lidar com isso. Aí, como é que eu É uso a AI? do. Qual o nome Eu desse método posso. mesmo? Pô, velho, não vou saber te dizer aqui Putz. agora. Mas eu vi no Reddit do Obsidian. A galera que tá querendo aprender aí, mano, o Reddit tem muito valor É, lá. Getting Things Done. Eu não sei, eu acho que é o Getting Things Done, o Guilherme, não lembro. Se O pá. GTD. Acaba que mistura bastante também. É. Inclusive, quem falou aquela Uma parada. frase lá do Second Brain foi o cara que criou esse livro aí, Getting Things Done. O David Allen. Não foi o Thiago Forte, não? Foi não, foi o David Allen. Ah, tá. Mas aqui, agora uma parada que mudou totalmente meu game é Vocês que podem eu uso compartilhar. TickTick. Eu falei ali em cima, Sim. mas isso eu achei muito top. Eu uso TickTick, no TickTick tem uma parada que tu consegue salvar um arquivo de texto normal, Uhum. com todas as tarefas que você fez, com o horário que você fez elas, e eu tenho um hábito lá também, então tudo isso. Então, eu salvo esse arquivo de texto, jogo na minha nota semanal e eu consigo perguntar pra AI como é que foi dia tal, tipo, como é que foi meu dia. Aí ela vai pegar as notas que eu criei nesse dia, ela vai pegar o que eu escrevi na minha nota diária, por exemplo, como é que eu quero que seja meu dia, e vai comparar isso com as tarefas que eu fiz durante o dia, entendeu? Sim, isso é E muito aí eu foda. consigo ter, mano, aí eu consigo ter meio que um coach ali, entendeu? Um coach ali falando assim, olha, você queria fazer isso, mas você não fez, você pulou tal tarefa, e eu uso Pomodoro no TickTick também, que Uhum. é. Eu consigo meio que marcar o que que eu tô fazendo em tal momento. Então eu marco praticamente tudo. Eu marco. Vamos supor que eu parei de estudar pra assistir um vídeo. Ah, não, eu parei pra assistir um vídeo. E ele consegue ver tudo isso. Então ele fala: você tá passando muito tempo no Tá YouTube. procrastinando demais. Cara, é muito. SAI, esse Da Smart hora. Connections, Que eu tinha pensado é em utilizar dessa forma. incrível, velho. Incrível. O que eu vou fazer no meu template diário é o quê? Porque o próprio Edu falou isso, na verdade. Eu peguei isso dele. Que o maior hackzinho de produtividade que funcionou pra mim foi colocar o que você vai fazer no dia seguinte, na noite anterior, sabe? Sim. E Isso ali tem no na minha meu nota diária template, também. no meu template eu já coloco isso. E eu já vejo ali, já coto a primeira coisa que eu tenho, que eu vejo assim no meu Obsidian, é o que eu tenho que fazer no dia. De forma bem simples ali. Tipo, só com, fazer X coisa e uma caixinha de check. O Readwise também, eu não sei se você tem a pasta aí, mas eu acho que eu cheguei a ver. A integração do Readwise é muito legal. Sim. Que o Se cara falou do você, Kindle ali em quem cima. usa o Kindle aí é bom pra caralho, tá? Pô, velho. Eu parei de ler livro físico por causa disso, porque Readwise é incrível, você salvar as notas aqui É, eu tô quase nessa e, aí também. pô, velho, porque passar na mão é difícil, as notas. É chato. Então, esse aí É eu agora. tenho o prompt aqui, eu uso o Text Generator pra me ajudar a resumir um livro específico, sabe? Eu criei um Entendi. prompt ali baseado no meu resumo de livro que eu te mostrei no template. Aí quando eu tenho um novo livro e eu termino de ler o livro, ou eu tô lendo o livro ainda, eu peço pra ele resumir baseado no meu prompt. Baseado no meu template, na verdade. Pô, interessante, velho. Interessante. Vê se aí. Eu nunca usei o Text Generator pra isso, não. E é muito bom. Eu tava pensando em fazer isso de subir um livro inteiro e meio que comparar as notas que eu tomei com o livro, porque acontece que, tipo assim, eu leio um livro e a primeira vez que você lê um livro, uma parada até mais vezes, mas você perde muita coisa.
você deixa passar muita coisa, sabe? E com esse negócio da AI, eu tava pensando, tipo, subir um livro inteiro e você meio que comparar suas notas com o resto do livro. Tipo, o que que eu posso ter deixado passar? Baseado nas minhas notas e nos meus interesses, o que esse livro tem pra me oferecer? Tipo, acho isso muito interessante. Uhum. Mas é isso. Mas galera, alguém no chat aí com alguma dúvida, quer saber algo específico? Como é que usa Obsidian ou alguma AI? Alguma dica, ideia pra usar no meu escritório? Então, Diego, que eu sugiro você fazer que nem eu tô fazendo aqui pra empresa. Colocar um cérebro, digamos, pra você. Dá uma olhada, eu vou mandar um conteúdo aqui de como você pode estar colocando o seu cérebro no GitHub, pra toda essa equipe ter acesso, porque no GitHub acaba ficando hospedado na internet, então você consegue acessar ali na nuvem, digamos assim, sabe? E se você começar a colocar todas as informações da sua empresa lá e linkar isso a uma inteligência artificial, cara, você tem ali, por exemplo, poxa, um melhor gestor da sua empresa ali disponível 24 horas por dia, sabe? Então eu sugiro você fazer dessa forma. Fala dos principais comandos para quem tá iniciando. Show. Principais comandos, vamos lá. Comandos você diz hotkeys, tipo atalhos? Atalhos, beleza. Ó, os principais atalhos que vocês vão usar vai ser Ctrl P, que é para você ver a paleta de comandos. É o que eu mais uso aqui, Ctrl P. Ctrl R eu deixei para traduzir, não tá compartilhando, então. Ctrl R eu deixei para traduzir um documento. Então quando eu tô com um documento em inglês aqui, eu quero usar aquela AI que traduz, eu seleciono o texto inteiro, aperto Ctrl R e vai traduzir com inteligência artificial. E não, por exemplo, que nem é no Google Tradutor da vida, por exemplo. Deixa eu ver o que mais. Minhas principais hotkeys aqui. Ctrl N para criar uma nova nota. Eu coloquei Ctrl N para criar uma nova nota baseada em um template. Então, quando eu aperto Ctrl N, vai perguntar aqui para mim qual template você quer criar. Por exemplo, se é um autor, ou se é uma pessoa, se é uma nota diária, se é um livro, se é um prompt. Aqui em pessoa, por exemplo, mostra aqui. Eu coloco um data view aqui para colocar o nome da pessoa e tudo dela aqui, ó. Diz quem é a grama, quem ela é, pessoas relacionadas, como eu conheci. Isso aqui é muito bom para network, inclusive. Deixa eu ver o que mais. Eu deixei também Ctrl G para abrir o gráfico. Pra ver como é que estão as notas. Como você faz. Não está compartilhando tela. Fazer como um diário ata da empresa. Colocando tudo. Funcionários, relatórios, estudos de caso. Exatamente, Diego. É isso que eu vou fazer. É isso que eu tô começando a fazer aqui já. Eu tenho uma pasta aqui, ó. Que é da empresa, que é profissional, que ela é a Mon aqui, Digital Mon. Eu vou pegar essa pasta aqui e já começar a criar o segundo cérebro da empresa a partir dessa pasta aí. Como que você está guardando os anexos de quando você cola alguma imagem ou arquivo? Por exemplo, você cola lá nas notas alguma imagem e essa imagem gera um anexo. Você deixa o anexo salvo em uma pasta específica. Quando você for configurar aqui o Obsidian, ele vai pedir para você selecionar uma pasta específica para onde vai ser direcionados os anexos. Os anexos vão ser PDFs, áudios, toda essa questão. Você vai vir em configurações. Se eu não me engano, aqui em arquivos e links, aqui. Local para novas notas. Para lixeira, arquivos. Local de pastas para anexos. Aqui no caso eu deixei em recursos, anexos. Todos os meus anexos ficam aqui, ó. Arquivos. Então aqui tem PDFs, tem JPEGs, PNG, toda essa parte aqui. Se eu quiser linkar um anexo específico, eu chamo pelo nome dele através disso aqui, ó. Então se eu tiver, que nem eu mostrei esse exemplo aqui do almanac. Se eu quiser linkar aqui um print que eu tirei, se tiver o nome do print, é bem fácil, só apertar esses dois aqui. Vou linkar ali, por exemplo, o poder dos anúncios que convertem, que tá ali do lado.
Poder dos anúncios que convertem. E aí, se eu quiser que mostre, ao invés de só linkar, eu coloco uma exclamação. Clicou um PDF, na verdade, que não tá criado. Tá duplicado aqui, mas é esse aqui. Como você faz query das reuniões com a pessoa? Como você faz a query? Esse aí é pelo Data View. Quando você for configurar o Data View aqui, ó. Cadê? Quando você for configurar o Data View, pra chamar o Data View, é esses 3 risquinhos aqui, esses 3 pontinhos aqui. Ou esses 3 pontinhos, dependendo da sua configuração, ou 3 risquinhos. 3 risquinhos pra cá, 3 risquinhos pra cá. Aqui no caso meu tá criando essa linha aí. Mas quando você for configurar os parâmetros lá da Data View, você coloca lá. Reuniões. Tem como configurar as hotkeys? Tem. Você vai aqui em configurações, atalhos. Cadê atalhos? E aqui você configura o que você quiser. Então, o que você tem que fazer é sempre colocar uma hotkey para alguma coisa. Tentar usar o mouse de menos. Tem como usar um bloco de notas de código também? Tem. Eu uso bastante esse, Kenji. Você coloca aqui essas 3 paradinhas aqui que eu esqueci o nome. Em cima e embaixo. Eu uso bastante para prompts. Então eu coloco aqui o código inteiro e depois só copio aqui, ó. Tem bastante aqui em prompts. Cadê? Cadê meus prompts? AI. Aqui. Eu uso bastante pra prompt, Kenji. Pra ser fácil de copiar e colar pro chat. Esse prompt aqui é monstro, inclusive. Prompt Matrix. Depois eu vou passar alguns arquivos aí pra vocês. Qual variável você utiliza pra achar as reuniões com X pessoa? Tá. Vamos falar de busca aqui, que é uma das coisas mais interessantes que tem aqui do Obsidian. Se você quiser buscar algo, o hotkey mais interessante é Ctrl+O. Você aperta Ctrl+O, vai abrir isso aqui. Aí você coloca a sua nota aí. E aí, digamos que você não lembre o nome da nota, onde é que ela tá. Você aperta Ctrl+F, Ctrl+Shift+F, na verdade, que ele vai abrir isso aqui, ó. Então você consegue buscar por caminho, que é onde que está localizado, por nome do arquivo, por tag e line. Line vai ser palavra-chave. Então, digamos que eu não lembre o nome dessa nota, que é vendedor 5.0, mas eu lembro que tem vendedor 5.0 no nome. Então, eu vim aqui e coloco vendedor 5.0. Vai listar tudo pra mim que tem escrito vendedor 5.0 na nota. Tenta fazer isso num Drive da vida, por exemplo. Quem usa aí o Google sabe que o buscador do Drive ali é uma merda. Você não acha nada ali. Alguma pergunta aí a mais? Tem como embedar vídeo aqui também. Câmera falando sobre isso. Mas você pega o link do vídeo, coloca dessa forma aqui e coloca a exclamação que você consegue assistir o vídeo aqui dentro. É bom pra estudar e ir anotando. Como você traqueia o Todoist? Eu uso o Todoist, inclusive, tá bem que você me falou sobre isso, que eu vou começar a utilizar o Todoist aqui dentro. Mas eu uso ele separado por enquanto. Tem como traquear assim, é só baixar o plugin. Ou se eu quiser deixar ele na nuvem aqui, eu vou pelo Custom Frames e coloco aqui. Inclusive, eu vou ensinar como é que coloca o ChatGPT ou qualquer outra coisa da internet que você quiser colocar. Você vai baixar um plugin chamado Custom Frames. Você vai aqui em configurações, bibliotecas não oficiais, plugins não oficiais. Vai procurar aqui, Custom Frames. Custom Frames, o meu tá instalado aqui. Esse aqui, ativa. E aí dentro do Custom Frames, aqui, vocês vão colocar... Alguém fala alguma coisa aí, por exemplo, sei lá, qualquer coisa da internet pra colocar aqui dentro. Acho que eu vou colocar... colocar o Facebook aqui, o Google Ads. Facebook Ads. Então você vem aqui em Add Frame, Custom. Show Settings. Vou colocar Meta Ads. Icon. Vou pegar um ícone aqui pra mostrar.
pegar uma coisa aleatória aqui. Isso aqui. Cola aqui, URL. Coloca a URL do MetaEds ou de onde vocês forem colocar. Vou pegar aqui rapidinho. Cola a URL aqui. Dá um Ctrl P, dá um refresh, recarregar sem... Carregar o app sem salvar. Aqui. Tem que achar aqui qual ícone que eu coloquei. Foi mal, gente, sou cego. Tentando achar aqui. Ah, não vai, mas enfim. Fica aqui no canto. Vai ficar um íconezinho que você escolheu e você consegue colocar qualquer coisa na internet aqui. Como, por exemplo, eu coloquei o ChatGPT aqui, que é o que eu mais uso. Se você quiser colocar, por exemplo, um dashboard ou algo que você fique sempre olhando ali no Google, é só colocar aqui do lado e ir transcrevendo aqui as suas notas. Bem tranquilo. Como criar tabelas? Ela pode substituir o Excel, por exemplo. Olha, eu não recomendo substituir o Excel não, o Kenji. É bem chatinho criar tabela aqui da forma padrão. Mas se você for criar, por exemplo, com um Data View, é interessante. Nem lembro como é que cria tabela aqui, é bem chatinho mesmo. Alguém quer subir aí no áudio pra perguntar alguma coisa? Maior diferença entre o Obsidian e o Notion. O Notion, eu chamo ele de caixinha, as coisas é muito presa, digamos assim. Por mais que tenha o rollback lá, que é a linkagem de banco de dados, você não consegue fazer muita ligação entre notas. Fica tudo muito preso ali. Aqui no Obsidian você tem mais liberdade, você consegue linkar tudo que você quiser. E os assuntos estão interligados. Você consegue ter uma liberdade maior, o Kenji. Caraca, não achei. Alguém quer pontuar alguma coisa aí? Só mais uma coisa com relação aos anexos. Você direcionou ele para as pastas de anexos, só que dentro dela tem diversas pastas. Após o anexo ir para lá, você arrasta esse anexo manualmente para terminar a pasta ou vai automaticamente, Gabriel. Você seleciona a pasta ali em configurações e tudo que você colocar que for anexo vai ser direcionado para aquela pasta. Você consegue fazer isso inclusive com qualquer tipo de nota.
através do plugin Templater. Então, se eu criar uma nota em que tem uma tag específica e eu quiser que ela vá para um lugar específico, ela vai, através desse plugin. Aqui na agência a gente usa muito Excel. Pela sua experiência, não compensa ter então como template guardado no Obsidian? Que a gente usa muito Excel. Pela sua experiência, não compensa ter então como template guardado no Obsidian? Template do Excel, Kenji? Como seria isso? Você salva os arquivos no Obsidian no Drive iCloud? Eu salvo no iCloud. Para ficar linkado no meu celular e eu conseguir acessar pelo meu celular também. É só deixar a pasta no iCloud. Quando você for baixar no celular, vai ter a opção para você utilizar a sua pasta que está aqui no computador. Dá, e no celular o aplicativo é maravilhoso. É tipo guardar o Excel, as informações que colocamos lá, mas no caso transferir ela para o Obsidian. Olha, tenho certeza, Kinji, que tem algum plugin para isso. Pode ter certeza. Para, por exemplo, se você atualizar alguma coisa no Excel e ir direto para o Obsidian, por exemplo. Que é um bando de programador louco que se juntou e faz uns plugins malucos aí. Depois eu vou estar dando uma olhada, ver se eu acho isso pra você. Aí é bom que vai ficando tudo em um lugar, Kinji. Você consegue perguntar depois pra otimizar suas campanhas ou gerar um relatório. Que eu sei que a sua maior dificuldade é gerar relatório no final do mês, né? Tô nem conseguindo digerir, mano. Achei genial, minha cabeça é uma bagunça. É, o ideal é isso, a cabeça é uma bagunça, coloca aqui dentro e deixa a tua cabeça limpa. Ele faz relatório? Então, Kenji, nunca tentei, mas que nem eu disse, eu tenho certeza que faz. Se eu der uma olhada aqui agora, deve ter algum plugin de relatório. Integrado com o DataView, por exemplo, que é um banco de dados. Pra galera de primeira viagem, eu também fiquei assim. Vou ter que assistir outra vez, mas achei sinistro. Deixa eu ver aqui se eu consigo mandar pra vocês um arquivozinho que eu preparei. Tá bem simplificado mesmo. Então, quem quiser algumas informações mais específicas, como por exemplo, arquivos que eu tenho, prompts, templates, cérebros de outras pessoas, me chama no Insta aí, ó. @gabrielf.lv, que eu mando tudo certinho. Deixa eu pegar aqui, ó. Você recomenda algum conteúdo para aprender melhor? Olha, aqui no Brasil não tem muitas pessoas falando isso, mas lá na gringa tem muita. Então, tem uma moça, inclusive, deixa eu ver o nome dela aqui certinho. É a... Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar, depois que eu enviar o link aqui, eu vou deixar o canal de algumas pessoas, vocês podem estar vendo conteúdos mais aprofundados sobre isso. Como utilizar o Obsidian em si. Lá na gringa tem muito conteúdo, aqui no Brasil nem tanto. Vou até anotar aqui pra não esquecer. Eu vou estar enviando um link aqui, que vai ser da apresentação aqui que eu fiz bem rápido. No final dela tá mostrando alguns plugins, uns mais interessantes que eu coloquei. Que no caso é que vão ajudar vocês que estão começando. Então é o Virus Complements, que vai te ajudar a dar sugestões para linkar as notas de forma automática. Custom Frames, que você coloca qualquer página da internet dentro do Obsidian. O DataView, que você vai criar um banco de dados e fazer uma busca neles. O Calendar, que você vai ter uma visão de calendário para suas notas diárias. Smart Connections, você vai conversar com essas notas utilizando o ChatGPT como base de dados. Language Translator, você traduz textos gigantes utilizando inteligência artificial. Templater, que você cria templates um pouco mais avançados. Update Time on Edit, que é você vai atualizar os metadados de forma automática. Então, se você atualizar uma nota, vai atualizar o metadado dela de forma automática ali.
E isso, pensa aí vocês utilizando daqui 3, 4, 5 anos. Vendo como é que vai estar gigante lá e, poxa, tanto de informação que vai ter. Aqui, por exemplo, se eu fizer uma pergunta pra mim de 2020, como é que eu era em 2020? Loucura. Tô explorando bastante isso nessa questão empresarial agora. Aonde consegue achar esses cérebros? Tem algum lugar específico? Olha, internet. Vai no Reddit da vida, ou um Quora, ou comunidades aqui do próprio Obsidian, aqui no Discord. A galera compartilha bastante. Eu vou estar mandando aqui pra vocês o do Naval, Ravicante, quem quiser, e do Alex Hormozzi. Não sei quem conhece aí o Hormozzi. Também tô conseguindo do Steve Jobs e do Elon Musk. O Hormozzi é bravo. Fala um pouco mais sobre o Markdown, que isso é um pouco mais complicado. Ah, a Markdown é bem tranquilo. Deixa eu mostrar aqui. Quem mais eu utilizo aqui? Quando você for criar uma nota, você for escrevendo, então, por exemplo, vai estar o título da nota aqui. Título, nota. Tudo que tiver aqui embaixo vai ser compilado. Então, se eu quiser compilar aqui, fica aqui, ó. Se eu quiser criar tópicos dentro de tópicos, você coloca aqui um hífen e dá um espaço, que vai ficar uma bolinha aqui. Então, por exemplo, digamos que eu estou falando sobre Obsidian. Aí dentro de Obsidian, eu quero mostrar AI. E aí eu falo dentro de AI que tem o Smart Connections. E eu consigo falar que o Smart Connection faz tal coisa. Ou eu quero mostrar outra AI, o Language Translator, por exemplo. E eu vou escrevendo. Aí se eu quiser diminuir essa parte aqui, vai ficando dessa forma. É bem melhor para organizar. É assim que eu vou escrever nas minhas notas, geralmente. Dessa forma aqui. E linguagem Markdown, por exemplo. Hashtag 1, hashtag vai ser H1, hashtag vai ser H2, hashtag H3, assim por diante. Para você linkar notas, deixar negrito, você aperta Ctrl B ou coloca o asterisco aqui. Tudo que tiver aqui dentro vai ser em negrito. Dois asteriscos, na verdade, fica em negrito. 3 fica em negrito e itálico. Deixa eu ver o que mais. Se você quiser dar um highlight, você coloca igual, 2 iguais. Consegue dar um highlight. Se você quiser dar um highlight específico, tem um plugin para isso, que ele vai dar algumas sugestões. Por exemplo, poxa, um vermelho aí. Deixa eu ver o que mais de Markdown. O que eu mais utilizo é isso. Título, subtítulo. E organizo dessa forma aqui, ó. As notas. Para entregar o ChatGPT 3.5, você paga o plano GPT, certo? Não precisa pagar o plano, Rafael. Se você tiver um cartão lá no ChatGPT e quiser pegar só a API, sem pagar o 4, por exemplo, dá pra usar. Que a API aqui, por exemplo, eu faço umas 20 requisições por dia no 3.5 Turbo. E, poxa, não gasta nem um centavo de dólar. E olha lá. É bem barato mesmo do 3.5 Turbo. A do 4 é realmente um pouco mais cara. E você tem que ser liberado, tem que entrar numa lista de espera. Como fazer backlinks? Como fazer backlinks. Então, quando você estiver escrevendo aqui, e eu sei que esse assunto aqui eu já escrevi sobre Smart Connection ou já escrevi sobre Obsidian antes. Então, quando eu estiver escrevendo, se você tiver aquele plugin ativado, já vai te dar a sugestão aqui, ó. Que já tem uma nota criada disso. Mas se eu já souber que eu tenho a nota criada, eu posso simplesmente linkar aqui, ó. Colocar os 2 colchetes e vai criar. Ou, por exemplo, digamos que eu esteja escrevendo, deixa eu pegar uma nota que tá... um pouco mais... Deixa eu ver... Como usar o Obsidian aqui, por exemplo. Pronto. Como usar o Obsidian. Só faço o link entre notas quando necessários. Então, a quantidade de link depende do assunto. Pode linkar de 1 a 50
Talvez. Meu sistema atual é o seguinte. Ao fazer anotações em aula, eu costumo colocar o colchete em torno de conceitos sobre qual eu quero anotar. Então eu faço o link para uma nota possivelmente inexistente e depois da aula eu reviso se vale a pena criar uma nota ou não daquilo. O que eu quero dizer com isso? Então, por exemplo, digamos que eu estou escrevendo aqui e quando eu escrever esse parágrafo, diminui suas notas, divide, e aí eu falei sobre um conceito que eu quero olhar mais tarde, como por exemplo, ideias atômicas. Eu posso vir aqui e colocar um colchete. Tá vendo que ela tá um pouco apagada? É porque não é uma nota criada ainda. Eu só linkei essa nota. Ela vai aparecer aqui no gráfico, no gráfico dessa forma aqui, ó. Você consegue pesquisar aqui, inclusive. Ideias atômicas. Ela aparece dessa forma aqui, ó. Cinzinha, que não foi criada ainda. Mas se eu quiser criar, eu simplesmente venho aqui e aperto o botão esquerdo que vai criar. Ou venho aqui, pronto, criei uma nova nota. Agora já não é mais um conceito, digamos. Ela realmente é uma nota criada em que eu posso vir aqui, escrever sobre ela e linkar em outras notas. Entendeu? E aí tem os backlinks de entrada e os backlinks de saída. Ou aqui, por exemplo, outro conceito, notas atômicas. Se eu quiser vir aqui me aprofundar nesse conceito depois. Poderia mandar isso? Não, posso. Tranquilo. Aqui, poxa, eu devia ter mostrado isso aqui antes, né? Aqui tá os principais atalhos que eu utilizo. Não sei se vocês estão vendo minha tela ainda. Então, show. Aqui tá os principais atalhos que eu utilizo. Ctrl O para achar alguma coisa específica, Ctrl N para criar uma nova nota, Ctrl F para fazer a barra de pesquisa, Ctrl P para comando, Ctrl T abre uma nova aba. Aqui tá os principais. Atalhos, aqui tá mostrando também alguns métodos que eu uso o Zettelkasten, como é que eu configuro o meu gráfico de visualização. Dessa forma aqui. Explicando um pouco mais sobre o gráfico. O gráfico, ele é interessante que ele não é realmente só para ficar bonitinho, ele tem utilidade sim. Como por exemplo, digamos que eu queira vir aqui e filtrar as coisas da Moon. Então eu consigo ver aqui da Moon como que as coisas estão linkadas entre si, para eu ter novas ideias, gerar novas ideias de conteúdo ou de ideias de negócio, por exemplo. Eu tenho uma pasta aqui que é só de business, ideias de business que eu tenho. E eu vou linkando esses business com outras ideias para gerar novas ideias. Os links externos, eles são para recursos fora das anotações. Então, por exemplo, sites, mas pode ser para arquivos, imagens. Adicionar links, recursos externos é mais fácil e segue em geral de editor de Markdown. Como o nome desse site, colchetes. Então, se você quiser linkar um site, dá para colocar um site inteiro aqui. Se você pegar o nome do site e colocar dessa forma aqui, ó. O endereço do site. Deixa eu pegar um site aqui para vocês verem. Aqui tá linkando ao site já. Aqui não pegou. Mas se eu clicar aqui, já vai pro site. Vou o chat aqui. Sim, ele cria gráfico também, não esse geralzão, mas gráfico de performance, por exemplo. Gráfico de performance, Kenji, me fala um pouco melhor. Deixa eu exportar esse aqui em PDF e mandar pra vocês. Foi só um exemplo, outro exemplo. Um gráfico mostrando a quantidade de usuário que entrou no site.
Eu dou os dados e ele cria um gráfico pra mim. Olha, aí eu acho que é bem mais interessante você fazer com o GPT, Kenji. Aí é questão de pegar os seus bancos, a sua base de dados, sabe? Um gráfico mostrando a quantidade de usuário que entrou no site. Deve ter algum plugin que pega a API de algum do software que você utiliza, um Google Analytics, por exemplo. E você pega esses dados do Google Analytics e coloca aqui no Obsidian diretamente, entendeu? Aí só tem que ver, vou estar pesquisando isso pra ver se tem algum plugin específico pra criar dashboard, que nem você falou. Esse PDF aí que eu mandei, criei ele há um tempão atrás, nem lembro como é que tá direito. Mas tá explicando um pouco como é que eu uso aqui a questão dos backlinks, da linguagem Markdown, alguns posts no Reddit também, foi onde eu aprendi bastante, e vendo vídeos lá da gringa. Mas aqui tem todas as pessoas pra estar começando aí. E no PDF que eu vou mandar também tem as principais AIs que eu uso. E os plugins também. Então é isso, gente. Se alguém quiser subir aí pra trocar alguma ideia, pode compartilhar aqui. Tem algum canal específico pra vender mais YouTube específico? Eu vou passar uma lista aqui, dos principais que eu vejo, mas a maioria dos canais que eu aprendo mesmo é canais pequenos. Tipo, que eles ensinam coisa bem específica, sabe? Como, por exemplo, o cara que criou o Copilot, que é um dos plugins mais sinistros que tem aqui, ele tem um canal lá. Até queria, mano, mas tô bem iniciante, vou me aprofundar nisso. Eu vou mandar uma lista aí de canal pra vocês. Deixa eu pegar alguns aqui que eu lembro. Cadê? Essa moça aqui do cabelo vermelho é muito foda. Aqui, a Vicky. É com ela que eu mais aprendo. Hey there, welcome back to my channel. Today I'm sharing with you why I quit my management. Depois dá uma olhada no canal dela aí, que ela é muito boa. Aproveitei que apesar de difícil é muito foda. Eu tentei deixar o mais simples possível aqui, mas, por exemplo, se vocês forem começar realmente a usar esse aqui, baixa e template sim pra vocês usarem. Pega nome não, coloca a nota ali tranquilamente, título da nota, aí vocês colocam só três coisas. Source, que é de onde vocês estão pegando aquele conteúdo. Então, por exemplo, digamos que é de alguém específico. Deixa eu criar um exemplo aqui pra vocês. Prático, pra começar a usar hoje. Então, digamos que eu vou criar uma nova nota. Do zero aqui. Então, apertei Ctrl N. Nova nota. Vou colocar source. E eu coloco, por exemplo, que eu peguei esse aqui do Eduardo Borges. E também, deixa eu ver. De um canal específico no YouTube. E lembra de linkar isso aqui. Lembra de linkar isso aqui porque vai virar um link depois. Não deixa só o nome aqui não. Então você vai colocando source de onde você tá pegando aquele conteúdo, ou aquele de um livro, ou de algum vídeo no YouTube. Você pode até linkar o vídeo no YouTube aqui. Dessa forma aqui, ó. Pega um vídeo no YouTube. Coloca o link aqui. Se vocês quiserem mudar um nome aqui só pra ficar dessa forma. Dá um Ctrl K aqui. Vocês colocam o link. E aí fica linkado. Então, source. Aí vocês colocam related.
que é conteúdos que você sabe que é relacionado a isso. Você tem certeza logo de cara. Vai surgindo mais enquanto você for escrevendo. E aí você vai linkando. Mas aqui, quando você for começar a criar nota, coloca dessa forma aqui. Então, por exemplo, eu sei que essa nova nota é linkada de como usar Obsidian e com o AA-Made hoje. Lembrando, para linkar a nota, vocês vão colocar colchete. Então, aperta colchete 2 vezes, que já vai aparecer aqui para vocês essas notas. Só digita o nome da nota que vai aparecer aqui. E o terceiro é tags, que são assuntos abrangentes. Então, vocês podem colocar, por exemplo, aqui é sobre aprendizado, ou sobre AI, ou sobre SEO. Pronto. E vocês começam a escrever. Colocar suas notas. Deixa eu achar aqui. Eu vi ela uma vez. Cara, uma dúvida. Aquelas abas lá em cima é igual qualquer browser? Ou tem uma função diferente? Abas em cima é igual qualquer browser. Tanto é que você apertar, por exemplo, Ctrl W, vai fechando. Se apertar Ctrl T, vai abrir uma nova. Parecido com o browser mesmo. Eu tô um tempinho falando aqui. Se alguém, por favor, entrar aqui e quiser conversar, cara, eu vou ficar muito feliz. Fala aí, galera. Quem quiser subir, quiser perguntar aqui ao vivo, não tem vergonha não, viu? Mostra na prática como criar um template. Show. Ok. Então, se você quiser criar um template um pouco mais avançado, você vai ter que baixar o templater, que nem eu falei. E aí no templater, é só você dar uma olhada na documentação dele aqui, ó. Templater. Você dá uma olhada na documentação dele. Inclusive, até é bom pegar um custom frame e colocar o fórum do Obsidian aqui. Desenvolver mais ideias, tô boiando ainda, como faz, etc. Pode dar um exemplo melhor sobre ele, desenvolver mais ideias, tô boiando ainda, como faz, etc. Hoje você acompanha dentro do metrô de São Paulo, na brincadeira, na prática. Tá, vamos lá, vou mostrar como é que cria o template, depois como é que você pode estar gerando mais ideias com isso. Então, você vai ativar o plugin Templater. Templater, aqui. Ativou ele, coloca onde que seus templates vão. Você acha interessante usar o Smart Connections para estudar artigos? Por exemplo, poxa, demais, Diego, demais mesmo. Monta um compilado de artigos e me ajuda numa tonelada de decisão. Exatamente. Aqui, que nem eu falei, eu estou usando bastante Smart Connections para tomada de decisões aqui da empresa. Tanto é que vai ser uma das principais fontes aqui, um dos principais projetos que eu estou fazendo, é fazer o Second Brain aqui da Moon, no caso, da minha empresa. Para utilizar o Smart Connections e fazer perguntas ali, como se fosse, poxa, um CEO ali da empresa, que sabe de tudo. Desde o marketing até o comercial, até o estratégico, operacional. Estudar artigos sobre saúde, monta um compilado de artigos, medita tomar decisões. Se você tiver, Diego, bastante artigos compilados ali, você consegue perguntar baseado em uma pasta específica, onde tem todos os artigos, por exemplo, alguma pergunta específica. Esse plugin daí é linkado com o GPT e tal. Exatamente, esse plugin do Smart Connections, você vai simplesmente colocar a sua chave API aqui e pronto. Ativa ele e você pode perguntar para o seu cérebro inteiro. Deixa eu mostrar como é que cria os templates aqui. Configurações, ativa o templater, seleciona a pasta que vai os seus templates. No meu caso, tá aqui em recursos e modelos. Então aqui são os meus templates. Eu vou criar esse template aqui, por exemplo, de nota diária. Vou copiar essa parte aqui de cima. Então você vai criar uma nova nota do zero mesmo, que nem eu tinha criado aqui. Nova nota. Não, esqueci o nome da... Tá.
Digamos que a nova nota é template. E aí você vai colocar o seu template. Então você pode criar um template simples, que nem eu falei. Template de nova nota. Você coloca source, related e tags. Pronto. Essa nota tá aqui. Você vai colocar ela dentro do modelo aqui. Da pasta modelos. Ou se você já tiver a pasta selecionada aqui, você clica aqui e coloca a nova nota. Se não, só vem aqui e coloca mover arquivo para e coloca aqui. Então, já veio pra cá. E aí, quando você for criar uma nova nota, coloca uma hotkey para apertar. Por exemplo, aqui no caso, eu deixei Ctrl N. E aí vai selecionar para mim os meus templates. Então, tá aqui o template AMA. E aí eu clico, crio uma nova nota já com tudo que eu coloquei naquele template. Entendeu? Agora, se eu quiser criar algo mais avançado, aí é com templater. Por exemplo, o templater tem essas variáveis aqui, essas tags. Aqui pega quando que foi criado, só dá uma olhada na documentação, que tem bastante coisa lá. Quando que foi modificado, aqui pega um prompt para perguntar o meu humor. Poderia mudar isso aqui para, por exemplo, o que você vai fazer hoje. Então, digamos que é um template de nota diária. Então, eu posso colocar esse prompt aqui para me perguntar todo dia, quando eu criar uma nota diária, o que eu vou fazer hoje? Quais as principais tasks? Aqui você quiser colocar, por exemplo, uma tag específica. Aqui vai linkar a nota do dia anterior e a nota do dia seguinte. Aqui vai pegar gerar uma foto aleatória. E aqui vai gerar uma quote aleatória, uma frase. Então eu vou criar aqui de novo, por exemplo. Criar uma nova nota, apertar aqui Ctrl N, selecionar o template AMA. O que você vai fazer hoje? X, Y e Z. Aí já pega aqui, gerou uma nota aleatória e gerou uma frase aqui de Aristóteles. E aí fica aqui, poxa, hoje eu tenho o que fazer X, Y e Z. É assim que cria os templates. Você acha interessante? Ok. Mostrar como é que gera ideias, né? Vamos lá. Então, digamos que você está escrevendo um artigo ou uma nota específica que nem eu estava explicando aqui sobre Obsidian. Como usar o Obsidian, se não me engano, aqui. Se você tiver alguns plugins, como por exemplo o Text Generator, você consegue estar pedindo para ele gerar um texto baseado nisso aqui tudo. Então eu vou clicar aqui, ó, em Generate Text, e ele vai gerar um texto baseado nessa nota inteira aqui. Vai dar um resumo, vai dar um contexto, por exemplo. Além desses atalhos, o Obsidian também oferece a opção de personalizar. No caso, tá pegando só dessa parte aqui, ó. Mas se eu quiser que ele pegue de tudo, eu tenho que tirar isso aqui. Clicar aqui de novo. Acho que deu ban na minha API. Processando as informações, está gerando um texto aqui. Baseado nessas notas. Não sei se pegou a maior quantidade de tokens possíveis. Aí, gerou. Fez um resumão aqui, por exemplo. Ó. Pegou essa parte que não estava escrita ainda. Então pegou do método Zettelkasten, que é uma abordagem de organização de conhecimento baseada em notações interconectadas. Então como é que você pode estar fazendo? Você pode estar utilizando esse Generate Test aqui dessa AI para estar ajudando a ter mais ideias. Entendeu? Então, por exemplo, eu não sabia que o termo Zettelkasten significa caixa de fichas. Eu posso linkar isso para dar uma estudada depois.
Mostra como você quer aquele dos livros do zero. Ok, template dos livros. Template dos livros é esse aqui, ó. Ele pega o metadata, o data view. Você coloca tag, coloquei livro, title. Você coloca esse parâmetro aqui para pegar o título do livro. Autor. Coloca todos os parâmetros aqui no template. E aí você vai baixar o Book Search. É um plugin aqui chamado Book Search. Tá por aqui ele. Mas depois que você ativar ele, ele vai aparecer um íconezinho aqui do lado, aqui no canto superior direito. Você vai apertar aqui e vai selecionar o livro que você quiser. Fala um livro aí de novo. Vou pegar o Alquimista. Que nem eu disse, ele pesquisa no Google e, enfim. Paulo Coelho, 1996, O Alquimista. Aí você vê se é esse o autor mesmo, se é esse o nome. No caso aqui deu que esse arquivo não existe. Aí tem que ser outro, tem que pesquisar outro. O Alquimista. Aqui tá pegando o resumo do Alquimista. Como ele pega da internet inteira, então pega um monte de arquivo. Aqui, vamos ver se vai. O Alquimista, Paulo Coelho. Ah tá falando que na verdade o arquivo já existe. Eu não lembro de ter deixado o Alquimista aqui, mas aparentemente já tá aqui em algum lugar. Do Alquimista. Ah, tá aqui, o Alquimista. Só não tá linkado aqui ainda no... Pega o seu próprio do Naval. Ah tá, do Naval vai tá aqui normal. No caso eu tenho o PDF do livro inteiro. Então se eu quiser pegar o Smart Connections e perguntar uma pergunta do livro, por exemplo, ele funciona como se fosse aquela AI que lê PDF, sabe? Então aqui se eu fizer qualquer pergunta ele já vai estar lendo o PDF inteiro. Mas como tem o cérebro do Naval, entre aspas, aqui, eu já consigo perguntar baseado nisso aqui, de qualquer forma. Aqui pega todas as informações do livro, então... Livro, title aqui era pra estar pegando, não sei porque não tá. O autor, quantas páginas, categoria. E aí que você tá vendo aqui no banco de dados, digamos assim. Aqui eu coloco a avaliação de basicamente quanto que aquele livro impactou na minha vida, de 0 a 5. Mas ele cria aquela lista automaticamente pelo plugin, né? Essa lista, você fala essa lista aqui, Kenji. Isso aqui você vai criar pelo Data View dessa forma aqui, ó. Pra você ativar o Data View, você coloca esses 3 risquinhos aqui, escreve Data View, e aqui você vai colocar a query, no caso, o que você quer buscar. Que informação você quer mostrar, sabe? E você categoriza do que eu quiser. Então aqui tá falando aqui, table, tem os parâmetros aqui certinho, tem a documentação do Data View também, que tá falando que a capa é o que eu for colocar aqui dentro. Total de páginas, que no caso aqui eu tô colocando as colunas, então eu coloco o total de páginas, categoria e avaliação. E o from é de onde que vai pegar esses arquivos. Aqui no caso você vai selecionar no from de onde que você vai colocar os livros no caso, né? Que no caso o nome da minha pasta é livros. Então todos os arquivos que estiver nessa pasta livros vai estar pegando e vai estar colocando essa base de dados aqui automaticamente. Cola esse código aqui pra gente, por favor, Data View. Beleza. Não pegou os risquinhos ali, então colocar aí. E por onde você dá a nota pro livro? A nota pro livro aqui, ó, no metadata aqui. Então, rating aqui, ó. Nota 0, nota 5, e aí já vai lá direto pro banco de dados. Quem quer saber alguma coisa específica, algum plugin específico, alguma dúvida? Isso que eu falei só de... Acho que eu falei só uns 7 plugins. Acho que eu tenho uns 19 instalados aqui.
Esse book search não faz download PDF, né? Aí seria a maior pirataria do mundo, ô Diego. Aí seria uma rataiada. Distribuição de conhecimentos. Aqui, é um sistema de avaliações aqui, ó. 5 livros foda, mudou minha vida, vai mudar de quem lê. 4 muito bom, muitas ideias boas. 3 livros ruim, 2 livros ruim. 3 livros bons, na verdade. E um não deveria nem estar na lista. E nisso aqui, ó, desses materiais aqui, que eu consegui estar criando aquele template. Quem me ajudou também foi o Alan Nicholas. Não sei se vocês conhecem. Ô Elson, tá por aí, cara? Sobe aí no chat, fala aí como é que você tá usando. Pessoal, beleza? Então, essa parte específica eu não tô usando, mano. Eu ainda preciso usar essa parte. Mas fala como é que você tá usando o Obsidian em si. Como é que tá sendo as aplicações práticas aí pra você. Beleza. Então, o principal ponto do Obsidian pra mim é não colocar coisas que você acha facilmente no Google, né? Porque assim, tipo, eu uso muito ali, como você falou, pra estudo, né? Então, pra mim, está se tornando uma ferramenta de estudo. Então, tudo ali que eu vejo, tanto questão de livro quanto conteúdo do dia a dia, e pode agregar na minha vida, eu vou coloco ali no Obsidian e tento ao máximo ali fazer as conexões entre as minhas notas, né? E aí uma das formas que eu utilizo a IA é basicamente ali para estar utilizando isso de uma forma mais abrangente, como fazendo perguntas ali mais interessantes para o chat GPT, como você mostrou ali, né? Com base nas minhas notas, o que você falaria sobre tal coisa? Melhore tal ponto aqui nessa apresentação. Aí eu coloco ali o conteúdo que eu vou fazer no PPT ali para o cliente, ou algum conteúdo específico, e o chat GPT me ajuda nisso. Então, os dois principais plugins que eu utilizo principalmente ali do ChatGPT, né? Via Smart Connection. Uhum. Outro que eu utilizo bastante é em relação às notas do Kindle, né? Eu até falei ali, tem um plugin, deixa eu até ver o nome dele. Eu tava com ele instalado aqui. Se eu não me engano, é Kindle Highlights. Isso, é o Kindle Highlights. Eu utilizo ele bastante ali pra verificar, eu leio bastante no Kindle, então ele já consegue colocar todas as notas que eu tenho, e aí eu já consigo também adicionar no próprio Kindle, né? Colocar Uhum. ali o conteúdo por escrito, e aí isso também me ajuda bastante. É isso mesmo, da hora. Esses são os plugins que você mais tá utilizando. Isso. E como é que tá sendo o seu sistema de anotação ali? Tá usando algum Então, método? Uhum. Meu sistema de anotação é um pouco mais simples. Eu pego o assunto e vejo, penso assim, como esse conteúdo vai ser mais prático para mim. Então, eu coloco ali o como esse conteúdo vai ser prático, como posso utilizar ele também e faço as conexões, né? Então, e conteúdos similares também. Então, esses três pontos. Ali como conteúdo pode me ajudar, principais pontos ali que eu vejo que faz sentido e a linkagem com outras notas. Pô, da hora. Você utiliza também aquela das notas atômicas? Isso é o meu método de anotação. Pô, da hora. Você consegue explicar um pouquinho aí pra galera? Deixa eu até ver se eu acho ela aqui e aí eu consigo explicar de uma forma melhor. Deixa eu abrir aqui meu Obsidian. Entendendo o conteúdo mais educacional. Nos pontos principais assim que eu vejo no meu dia a dia, eu anoto dessa É isso forma que eu mesmo. falei, mais simplista. E aí para conteúdo educacional eu utilizo essa fórmula aqui que eu mandei nos comentários. Então ali a origem de tal ponto, crenças relacionadas a tal ponto, o que você deu à luz a algo, isso ajuda você a fixar o conteúdo e já é um estudo, né, sobre o tópico ali que você está abordando. Se eu não me engano, foi a Shirley que fez esse prompt. Isso, foi. Ah, sabia. Da hora, velho. Eu utilizei por um tempo também.
Isso aí você pega do prompt, você coloca no template? Ou você pega no prompt no Smart Connections? Não, como que eu faço? Eu coloco aqui a origem de tal coisa, coloco ali no template, sabe? Uhum, Então ele já vem entendi. por raiz. Eu acho que a gente deu um bom overview aqui de como é que usa isso, viu? O que vocês acharam aí, galera? Alguma dúvida específica que vocês querem saber? Pô, show. Até dei alguns exemplos, né? A galera aqui do marketing, bastante business, como é que vocês podem estar usando isso aí? Pra empresa, eu vejo isso realmente sendo algo, porra, revolucionário, assim, porque imagina você ter todos os dados da sua empresa ali, de todos os colaboradores, clientes, case sucesso, estratégias que deram certo, que não deram, e ter uma inteligência artificial ali como o ChatGPT pra responder tudo aquilo. E outra, tudo conectado. Não como é, por exemplo, no Notion. Pra vocês terem noção, eu montei a minha oferta baseada aqui, perguntando pro Alex Hormozzi, aqui dentro. Minha oferta existiva, digamos assim. Por onde aprender a mexer no Ô, Gabriel, Obsidian. a gente consegue estar liberando pro pessoal também, né? O cérebro ali do Ormossi e do Naval. Aham, tá na internet, mas tá bem escondido, mas a gente consegue estar Sim, mostrando sim. assim. Nunca tinha ouvido falar. Por onde aprender. Ó, eu mandei um canal aí de uma moça muito foda. Vou mandar aqui de novo. Não, é só dar uma subida aí, a Vicky. Entra também na comunidade aqui do Obsidian no Discord. A galera é bem ativa mesmo. E cara, se alguém aí programa, ou for programador, o Obsidian é perfeito. Muito perfeito. Porque você consegue criar os seus próprios plugins, suas próprias soluções aqui dentro pra você. Mas dá pra rodar debugger. Não vou saber te responder, Kenji. Você tá falando E aí, como se galera, fosse gostaram? como se fosse um Fala aí. VS Code? Um editor de código? É. Boa pergunta. Nunca testei. Eu tô fazendo igual o Elson falou, né? Não sei, provavelmente é um pouco diferente, mas eu tô lendo os livros e colocando partes do livro que eu gosto e fazendo minhas próprias anotações, né? Então separando Uhum. cada coisa, né? Ainda não acabei